Dado essa fórmula, você pode saber qual é o significado do f0 e também qual é a técnica para calculá-lo. Geralmente os alunos decoram apenas a técnica. Nesse vídeo eu vou te explicar as duas coisas de uma maneira suave. Por isso, viaja comigo. E aí, rapaziada, tudo bem? Beleza? Massa? Vamos começar aqui com uma coisa que eu sei que tu gosta, que é uma revisão. Numa função, como a que está aqui representada, que nós colocamos uma letra f para ela, nós temos três conjuntos importantes. O primeiro é o domínio da função, que nada mais é do que este primeiro conjunto. Depois, o contradomínio da função, que é o segundo conjunto. E depois, a imagem, que também é um conjunto, formado por esses números aqui, ó. É só você ver onde chegam as flechas. Então, domínio é o primeiro conjunto, contradomínio é o segundo conjunto, e a imagem é onde chegam as flechas. De uma maneira genérica, geralmente em matemática, nós colocamos os elementos daqui como x, os daqui como y. Note também que aqui eu tenho variáveis e aqui também. Aqui chamaremos de variáveis independentes, VI, aqui de variáveis dependentes, VD. Observe ainda que o número 1 está relacionado com o número 5. Daí nós temos esta linda notação aqui, que significa duas coisas. Significa o seguinte, nós podemos dizer que quando o domínio é 1, a imagem vale 5. Essa foi a primeira coisa. A segunda é, quando a variável independente é 1, a variável dependente vai ser 5. Essas duas coisas podem ser resumidas nessa linda notação aqui, ó. Olha só que compacta que ela é. Que ela quer dizer o seguinte, na função f, quando o domínio for 1, a imagem é 5. Ou, na função f, quando a variável independente for 1, a variável dependente vai ser 5. De uma maneira genérica, numa função como essa daqui, que é a f, esse elemento que aparece aqui é um elemento do domínio ou da variável independente, e o resultado, que é esse aqui, é um elemento da imagem ou da variável dependente. Você tem que gravar isso, que eu vou usar isso um pouquinho mais à frente. Agora, o foco da nossa aula é o valor numérico da função, que você tem dois caminhos. Um é saber a técnica de resolução, o outro é qual é o significado. Geralmente os alunos se focam apenas na técnica e não no significado. Nesse vídeo você vai entender essas duas coisas de uma maneira profunda. Olha só aqui no exemplo. Considere a função f de equação fx igual a 2x mais 1. Calcule f3 e f5. Repare em primeiro lugar que aqui eu tenho um x, aqui eu também tenho um x. Isso já é uma coisa importante, que o x que está aqui se repete aqui. Isso vai ser usado um pouquinho mais para frente. Mas para a gente entender de uma maneira um pouco mais profunda, vamos usar essa fórmula e tentar representá-la assim, ó. Aqui eu tenho o primeiro diagrama, o segundo diagrama. A questão é, o que vai aqui e o que vai aqui? Usando apenas essa fórmula, como responder isso? Bom, aí você tem que lembrar que no f1 igual a 5, esse aqui é um elemento do domínio ou da variável independente e o 5 era um elemento da imagem ou da variável dependente. Então, reparem que o que está entre parênteses aqui, ó, aparece no primeiro conjunto e o que está do outro lado aparece no segundo conjunto. Olha só aqui então, ó. O que está entre parênteses aqui é o x. Então, ele vai vir aqui, ó, no primeiro conjunto. O que está lá do outro lado? O 2x mais 1. Então, ele vai aparecer no segundo conjunto. Então, a ideia é, quando o domínio é x, a imagem vai ser quanto? 2x mais 1. Então, perceba que nós estamos aqui fazendo uma transformação. Nós temos o x, ele é transformado no quê? 2x mais 1. É como se nós tivéssemos uma máquina, que é a função, que faz essa transformação. Você pega o x, coloca nessa máquina e transforma em 2x mais 1. Essa é a lógica desta fórmula aqui. Mas, professor, e aí como calcular isso aqui, ó, f3? Primeiro, o que é esse 3?
O 3 é, olhando aqui a nossa anotação, é o domínio. Se ele é o domínio, ele estará aqui, ó. Aqui eu tenho o número 3. E veja que a função é a função f. A pergunta é, na função f, quando o domínio for 3, qual que vai ser aqui, ó, a imagem? Essa é a nossa pergunta. Bom, para você responder isso, pensa um pouco. Vamos entender a lógica aqui, ó. Qual é a lógica? A lógica é, quando aqui é x, aqui vai ser o dobro do x mais 1. Ou, de uma maneira mais profunda, quando aqui é um certo valor, aqui vai ser o quê? O dobro desse valor mais 1. No caso, o valor aqui era x e foi trocado, presta atenção nessa palavra que nós vamos usar ela muito, o valor x foi trocado por 3. Então, reparem, a lógica se mantém a mesma, que era esse valor se transforma no dobro dele mais 1. Então, se esse valor for trocado por 3, aqui, mantendo a mesma lógica, eu vou pegar o dobro desse 3 mais 1. 2 vezes 3 é 6, mais 1, 7. Conclusão, vamos colocar aqui, ó, F3 é igual a 7. Quando o domínio vale 3, a imagem vale 7. Professor, mas cada vez que eu for fazer esta continha, eu tenho que fazer esse desenho e fazer todo esse raciocínio? Não, aqui foi só para você ter uma compreensão mais profunda. Mas tem um método para a gente fazer bem rapidinho. Olha só como é que é o método. Vamos entendê-lo, não vamos decorá-lo. Para você calcular o F3 sem ter que fazer tudo isso, que na prática a gente não faz tudo isso, você vai escrever assim, ó. Primeiro escreva aqui a fórmula. Agora preste atenção, esse que é o pulo do gato. A fórmula, a primeira parte dela é essa daqui. Por enquanto eu não vou escrever isso aqui. Vou colocar aqui embaixo, bem embaixo direitinho aqui, ó. Depois tem o 2x mais 1, que por enquanto eu não vou escrever. Mas compare esse com esse, e eu quero que você veja agora o que foi trocado. Aqui é o pulo do gato. Você tem um número, vai trocar por uma letra. A questão é, que número, que letra é essa? Você sabe que você tem que pegar um número e trocar por uma letra. Mas quem são eles? É só você comparar aqui, ó. Compare. Olhando daqui para cá, você tem o F, dois parênteses. O que foi trocado? Foi trocado que número? O número 3. Foi trocado por que letra? Pela letra X. Exatamente. Então, agora eu vou escrever aqui a fórmula. E a ideia é, para você calcular o F3 de um jeito bem rapidão, preste atenção agora. É só você pegar desta fórmula e trocar. Que número por que letra? Você vai trocar o X por 3. Aqui, ó, o X vai ser trocado por 3. E vai ficar assim, ó. 2 vezes 3 mais 1. Veja que eu troquei aqui por 3. 2 vezes 3 é 6. Mais 1, 7. Conclusão, né? Vamos colocar aqui, ó. Conclusão. F3 é igual a 7. Vamos fazer aqui o item B. Não desse jeito, tá? De um jeito mais rapidão com esse método aqui, ó. Para você calcular o F5, vamos escrever aqui a fórmula. Esqueça essa parte da fórmula e compare isso com isso. O que foi trocado? Qual número foi trocado por qual letra? Compare os dois. O número 5 foi trocado por quem? Pela letra X. Então, para você calcular o F5, você pega esta fórmula e faz o quê? Troca o X por 5. Aqui vai virar 5, ó. Vai ficar 2 vezes 5 mais 1. Fazendo essa conta, 2 vezes 5 é 10, mais 1, 11. Conclusão, F5 é igual a 11. Fechou? Queridos, para você praticar, resolva este exercício aqui. Esta é a fórmula, estas duas são as perguntas e aqui as respostas. Obrigado pela atenção e não esqueça, o poder é de você.